Um dos maiores problemas da ética é a relação entre o sujeito e a norma. Esse tipo de relação é muito tensa e conflituosa, pois o estabelecimento de qualquer norma significa a violação da liberdade. Portanto, a liberdade de Sartre considera a liberdade um valor e uma responsabilidade. Do ponto de vista de permitir que pessoas modernas reflitam sobre questões contemporâneas, o valor de compreensão é construído. Então não há valor ou modelo pré-definidos, mas as pessoas reais têm a capacidade para estabelecer os valores pelos quais serão responsáveis. O filósofo francês Sartre, nascido em 1905 em Paris e falecido em 1980, ele viveu e pode refletir o acontecimento mais importante do século XX. Um exemplo deles é a Segunda Guerra Mundial. Para citar apenas um exemplo, durante a guerra, Sartre serviu como soldado no departamento de meteorologia. Foi preso pelos alemães de 1940 a 1941 e ficou em um campo de concentração em Trier, na Alemanha. Ele escapa do campo e passa a trabalhar na resistência francesa, mas sempre usa sua principal arma, a palavra. Em seu livro, Palavras, Obras Autobiográficas, ele afirma: O mundo me usou para fazer palavras. A discussão sobre a liberdade pode ser encontrada em uma obra de 1946, Existencialismo é Humanismo, na qual Sartre tenta mostrar o sentido ético do existencialismo diante da crítica à sua criatividade, ser e nada. Sartre se destacou não só nas obras filosóficas, mas principalmente nas obras literárias. Após a publicação dessa palavra, chegou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, mas se recusou a aceitá-lo por entender que seria o reconhecimento aos juízes tinham poder sobre seu trabalho. Quando vamos falar de Sartre, é inevitável falar sobre o existencialismo. O existencialismo nada mais é que uma corrente filosófica e um movimento intelectual que surgiu em meados do século XIX e XX, e ele desenvolveu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E o centro do existencialismo é basicamente analisar a existência humana, com seus problemas e a sua realidade de acordo com as suas escolhas. Então, com isso, a filosofia existencialista acaba sendo muito contraditória, se dividindo em duas escolas, a do existencialismo cristão e ateu. E os principais filósofos existencialistas têm o Kierkegaard, o Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel e entre muitos outros. Então, assim, no existencialismo, os filósofos têm pensamentos totalmente diferentes uns dos outros. Só que eles acabam coincidindo na ideia de que é a existência do ser humano que define a sua essência, deixando de lado aquela natureza humana. Então, mesmo assim, acabam tendo existencialistas religiosos, como por exemplo o Kierkegaard, como na primeira premissa de Kierkegaard no existencialismo cristão, é que você já vai existir porque você tem a sua vida dada por Deus. Então Kierkegaard vai à razão em crítica, como até onde a razão pode garantir a nossa existência, com base de três dimensões da existência, como a estética, a ética e principalmente a religiosa. Então, de modo geral, o existencialismo cristão ele acaba agindo baseando na fé em Deus. Olá, meu nome é Márcio. Eu vou apresentar sobre o existencialismo ateu de Sartre. Bom, o existencialismo ateu é uma corrente filosófica e um movimento intelectual que surgiu em meados do século XIX e XX e se desenvolveu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O centro do existencialismo é a análise da existência humana, com seus problemas e sua realidade de acordo com suas escolhas. Com isso, a filosofia existencialista é muito contraditória, dividindo-se em duas escolas, a do existencialismo cristão e a do existencialismo ateu. O existencialismo ateísta ou ateu é uma espécie de existencialismo que diverge fortemente das obras cristãs de Soren Kierkegaard e foi desenvolvido dentro do contexto de uma visão de mundo ateísta. Para o Sartre, o existencialismo deve ser necessariamente ateu, pois uma vez que a existência precede a essência, não podemos supor um Deus, um mundo espiritual ou uma essência onde existimos. Por isso tiraria qualquer ação do homem a liberdade e ele não poderia se definir através de suas ações. Em suma, será o conjunto das minhas ações que irá definir aquilo que somos. O Sartre afirmava que o homem nada mais é do que o conjunto de seus atos, nada mais que sua vida. Isso teve consequências importantes em sua filosofia. No entanto,
Não se deve entender que sua filosofia é ateísta no sentido que, por meio dela, o pensador não nos oferece argumentos a respeito da existência de Deus. Para o Sartre, a existência dele não é um problema filosófico. A ideia de que o homem constrói a si mesmo é o que chamamos de liberdade. A noção de liberdade é fundamental nos pensamentos de Sartre, além de desenvolver o homem a responsabilidade que mostra a responsabilidade de mostrar que é relevância de Deus se perguntar se Deus existe ou não. Não é preciso superar a ideia de Deus, pois se Deus existe e proporcionou liberdade aos homens, ele não interfere nas escolhas que somos capazes de fazer. Em outras palavras, o homem é livre, mesmo que Deus exista e, portanto, a existência investigar a possibilidade de o homem agir e se de responsabilizar por essa ação. Ao justificar suas ações a partir do temor a Deus, o homem pretende escapar de sua liberdade, o que mostra impossível, pois para escolher não ser livre, o homem precisa antes ser livre. Por não considerar a existência ou não de Deus um problema filosófico, a noção de responsabilidade ganha em Sartre contornos interessantes. Bom, se o homem ele primeiro existe e depois se faz por suas ações, ele é um projeto. Somos como se fosse um projeto. Ele é aquele que se lança no futuro, nas suas possibilidades de realização. Mas, mas o que que isso quer dizer? Tipo, eu não escolho se eu vou nascer no Brasil ou se eu vou nascer nos Estados Unidos. Ou melhor, se eu for nascer em alguma região da Europa. Eu não escolho se eu vou nascer rico, se eu vou nascer pobre, se eu vou ter algum dinheiro para me sustentar, se eu vou precisar de ajuda. Eu não sei se eu vou nascer branco, se eu vou nascer preto. Eu não escolho também se eu vou nascer saudável ou doente ou com alguma deficiência. Tipo, eu sou jogado no mundo. Eu existo, mas o que eu faço da minha vida é o significado que eu dou na minha existência. É, é uma parte da liberdade pela qual eu não posso me furtar ou posso me roubar dela. Mas, em contraponto, eu posso ser um escritor, posso ser um poeta, ou eu posso ser um músico. Mas se eu sou um bancário, essa é a minha escolha. É parte do projeto que eliminou todas as outras possibilidades e concretizou uma única. Além disso, eu tenho total responsabilidade por aquilo que eu sou. Tipo, para existencialistas, não tem uma desculpa. Não há Deus ou natureza. Não tem alguém para culpar por nosso fracasso. A liberdade é algo incondicional. É isso que o Sartre quer dizer, né, quando ele afirma que estamos condenados a sermos livres. Bom, para um existencialista, o homem é condenado a se fazer homem a cada instante da sua vida, pelo um conjunto de decisões que ele tem que adotar no dia a dia. Tipo, tive que cuidar dos filhos, por isso não pude fazer um curso universitário ou um vestibular. Não me casei porque eu não encontrei um amor verdadeiro. Eu seria um grande ator, mas nunca me deram uma oportunidade de mostrar meu talento. Bom, para o Sartre, nada disso serve de consolo, né? Tipo, a gente não pode responsabilizar ninguém pelo que a gente faz da nossa existência. O que determina quem somos são as ações realizadas naquilo que poderíamos ser, né? A genialidade de Cazuza ou Renato Russo, por exemplo, é o que eles deixaram em suas obras, nada além disso. Ao escolher a si próprio, né, a sua existência, o homem ele tende a escolher por toda a humanidade. Tipo, a escolha que a gente faz, ou que o homem faz, tem um alcance universal. Vou dar um exemplo. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Eu fiz uma opção pela monogamia. Eu tenho uma família tradicional, como qualquer outra. Já meu amigo José, ele é filiado a um partido político. Ele vai para o trabalho todo dia de manhã de bicicleta. Bom, essas escolhas, tanto a minha quanto a do José, têm um valor universal. Ao fazer algo que deveríamos nos perguntar: mas
E se todo mundo agisse dessa forma? Será que o mundo seria um lugar melhor de se viver? Bom, é por essa razão que o viver é sempre acompanhado de angústia. Quando escolhemos um caminho, damos sempre preferência a uma, dentre várias outras possibilidades que são colocadas à nossa frente, né? A gente sempre segue um caminho que a gente julga ser o melhor para toda a humanidade. Fugir disso é, é um compromisso, fugir desse compromisso, né? É disfarçar a angústia, é enganar sua própria consciência, é agir de má fé. Segundo o Sartre, né? Nesse caso, ele abre mão da responsabilidade. Tipo, nem todo mundo faz assim. Ou então eu delego a responsabilidade dos meus atos à sociedade, às pessoas do meu convívio familiar e profissional ou a um momento de ira ou paixão. No entanto, para os existencialistas, essa é uma vida inautêntica. À primeira vista, o peso da liberdade é depositado no homem, pelos filósofos. Pode parecer meio excessivo, pessimista demais, tem um peso de solidão extrema no íntimo da decisão, mas no contrário, o existencialista coloca o futuro em nossa mão. Ele nos dá total autonomia moral, política ou até mesmo existencial, além da responsabilidade por nossos atos. Crescer não é uma tarefa das mais fáceis. Bom dia, aqui quem está falando é o Carlos e vou falar da liberdade em Sartre. Tem uma frase de Sartre que é: o homem está condenado a ser livre. Essa frase parece bem contraditória, pois a palavra condenada, ela nos passa a ideia de uma prisão, de privar algo, de algo que impede a nossa liberdade. Segundo Sartre, toda pessoa está condenada a ser livre, pois a liberdade não é uma escolha, mas uma condição própria da existência humana. Nesse sentido, não há como escolher ser livre ou não livre, pois o ser humano é liberdade e está sempre fazendo escolhas, onde até a não escolha acaba sendo também uma escolha. A liberdade, na concepção existencialista, não é como entendemos no senso comum, aquela ideia de se fazer o que quer sem se importar com as consequências. Pelo contrário, a liberdade para o existencialista, ela consiste em escolher, seja entre duas ou mais opções, e mesmo que tenha apenas uma opção, a liberdade é justamente a possibilidade de rejeitar. Nesse sentido, a liberdade de escolha. Isso parece ótimo, pois nos faz parecer livres para fazer a escolha. Porém, ao mesmo tempo, ela é assustadora, pois a gente nunca vai saber qual a melhor escolha a ser feita. E cada escolha nos implica também a responsabilidade para com as consequências e possíveis desdobramentos. Ser livre também consiste em justamente viver a tensão entre a necessidade de escolher e a efetividade da escolha. A liberdade é sempre uma abertura às possibilidades, que nos permite escolher o modo como desejamos levar a nossa existência e a relação que pretendemos estabelecer com as outras pessoas. Na concepção de Sartre, não há um Deus, uma natureza ou algo que determina a nossa ação. Somos nós mesmos que somos responsáveis pelas nossas escolhas, pois somos nós quem escolhemos o que vamos fazer da nossa vida. Estamos nos imitando a cada instante por meio das escolhas que fazemos. Porém, não é fácil fazer as escolhas. E a dificuldade em fazer escolhas surge pois escolher implica necessariamente renunciar a qualquer escolha que eu fizer. E isso implicará na renúncia de todas as outras possibilidades do que eu poderia ter escolhido. A liberdade implica tanto em renúncia e enquanto seres desejantes queremos escolher, mas nem sempre desejamos renunciar, e isso nos gera angústia. Tem uma frase de Kierkegaard, que é: a angústia é a vertigem da liberdade. E essa frase ela representa justamente a angústia que sentimos perante as possibilidades de nossa escolha e do momento em que estamos escolhendo. Inclusive a responsabilidade quando percebemos que nossas escolhas vão definir o futuro da nossa vida. De fato, a gente nunca estaremos muito certos da escolha que fazemos. E isso também nos angustia. A angústia nesse sentido se difere do medo, pois não está direcionada a algo ou alguém, mas trata-se de um estranhamento diante do que está dentro de mim, da necessidade de escolher o que desejo e renunciar a tantas outras possibilidades. A angústia
É o medo da possibilidade do que pode ser por conta da necessidade de escolher a todo tempo, sem ter certeza se será uma boa ou má escolha. A cada momento, diante de tantas possibilidades que tenho em minha frente, poderei escolher apenas uma delas, que é o que estou fazendo justamente agora, e com isso excluo inevitavelmente todas as outras escolhas. Nunca terei como saber se a minha escolha será a melhor, mais adequada ou correta para mim. É escolher a cada momento, e isso me angustia, por ter que me renunciar de tantas possibilidades que a minha existência, tantas possibilidades do que eu poderia me tornar. Bom dia, meu nome é Paulo Irajá e eu vou falar sobre as possíveis consequências do existencialismo. Niilismo de valores. Na linha de Nietzsche, cujo pensamento influenciou não só o existencialismo, mas também o nazismo de Hitler. Destruição do intelecto ético de Sócrates e Platão. Desenvolvimento do conceito de moral subjetiva e afirmação de lei do mais forte, com perigo de marginalização dos mais fracos. Perseguição dos judeus e combate à religião judia cristã, protetora dos mais fracos. Perigos da não existência de uma ética universal de relações. Desenvolvimento das políticas mais humanistas e socializadoras. Retorno ao individualismo romântico de Rousseau. Movimento hippie, naturalismo e anarquismo, em oposição à natureza cultural e socialmente adquirida. Maior atenção aos direitos humanos das minorias étnicas. Desenvolvimento das autonomias regionalistas e da descentralização em prejuízo do poder centralista dos estados. Maior afirmação das individualidades em todos os domínios: político, desportivo, cinema e mais mídia, e aparecimento do conceito de liderança no âmbito das organizações para a realização dos respectivos objetivos. Aumento de suicídios provenientes das situações de insucesso, angústia e incerteza pelo futuro.